situação humana normal é, ou a pessoa chora quando vê um passarinho voando, ou chora quando o marido, a esposa, olha ou fala de um certo jeito, ou fica com raiva. Sabe, assim, tem algumas coisas como tristeza, que eventualmente leva à depressão, raiva, mágoa e culpa, que são, assim, emoções que nos destroem fisicamente, inclusive, se a gente não tomar uma atitude. E esse é o estado natural. E tudo isso ocorre única e exclusivamente porque a gente não entendeu como se dá o processo da emoção. A gente não entendeu que para poder sentir raiva, ou tristeza, ou mágoa, ou culpa, eu preciso pensar antes. Parece que a raiva brota instantaneamente, mas não é verdade. Primeiro eu penso, primeiro eu interpreto a situação, primeiro eu reconheço o que está acontecendo, e reconhecer quer dizer, eu consulto minha história de vida, meu banco de dados de informação que está guardado aqui, e aí eu reconheço na maneira como a pessoa fala comigo, no gesto, na atitude, no tom de voz, no próprio discurso, atribuo significado a isso. Ali, então, eu digo, a pessoa está me agredindo, a pessoa está me rejeitando, a pessoa está me desrespeitando, e é esse pensar que gera as emoções. E nós vivemos pulando de uma emoção a outra. Ficamos reféns das emoções porque ficamos reféns dos pensamentos. A gente não entendeu, não aprendeu isso, e isso que fique claro, não é que ninguém está com nenhum problema emocional, é simplesmente falta de termos sido instruídos adequadamente a respeito de como a mente funciona. Porque nunca as pessoas ouviram que elas não são o pensamento, e nunca ouviram que a emoção é consequência do pensamento, nunca pararam para pensar isso profundamente. Consequentemente, ficam lutando contra as emoções, tentando mudar uma raiva, tentando esconder uma tristeza, tentando se livrar de uma compulsão ou de uma preocupação exagerada, mas vai atacar a emoção quando a emoção é consequência do pensamento. É o efeito, não é a causa, então não resolve nada. Você tampa o sol com a peneira, se esconde a sujeira embaixo do tapete, mas a sujeira continua ali. Quando você entende que são os pensamentos que geram a emoção, você deixa de ser vítima do pensar automático, você então pode agora dizer, não, eu escolho pensar outra coisa. É muito diferente você sofrer sem saber o que está acontecendo e o que você pode fazer. Aí vem uma segunda fase, quando você começa a praticar, a meditar, a tomar consciência de como a mente funciona, que você entende mais ou menos como que funciona, mas ainda você não tem controle. Então você vê os pensamentos surgindo, seja de raiva, de tristeza ou alguma outra coisa parecida. Você sabe que vai terminar sentindo uma emoção que você não quer. Você tenta de um jeitinho ou outro mudar a coisa e provavelmente não consegue. E aí você sofre, sente aquela raiva, aquela mágoa, aquela culpa. Mas assim que ela passa um pouquinho, você fala, putz, me pegou de novo. Eu poderia ter pensado outra coisa. Então, em uma segunda etapa, você passa a sofrer conscientemente. Tá? Qual a vantagem disso? Que ali está o germe da tua liberdade. Porque entendendo isso, você passa cada vez mais a discernir, a discriminar o que está acontecendo, e aí chega uma hora que você diz assim, se eu continuar pensando esse pensamento, em menos de um minuto eu vou sentir uma raiva tão grande que vou ter que começar a gritar. Então você fala, espera um pouquinho, e se eu parar agora, e se eu fizer uma respiração consciente, lenta, profunda, e se eu focar a atenção em outro grupo de pensamentos, e se eu interpretar o que está acontecendo de uma outra perspectiva, e se eu lembrar que eu escolhi sentir-me bem e não escolhi sentir-me mal. E para lidar com essa situação, certamente sentir-me bem vai me colocar em contato com todos os meus potenciais. Então agora você tem uma opção. Então assim, a gente passa de viver a vida inteira à mercê das emoções, nas mãos das emoções, para um processo intermediário em que a gente ainda fica sujeito a esses impulsos, a esses pensamentos que geram emoções, mas já temos consciência e tentamos mudar as coisas e conseguimos mais ou menos, até o momento em que você tem mais controle e você consegue dizer, bom, esse final de semana, meu companheiro, minha companheira falou uma barbaridade que despertou em mim pensamentos que geram uma raiva tremenda. Eu posso passar o final de semana inteiro sem olhar para a cara dessa pessoa e que essa pessoa queime no inferno. Essa é a emoção que brota. Mas eu digo assim, bom, mas eu vou perder o final de semana. E se eu pensar que a pessoa falou isso,
Talvez porque esteja um pouco tensa, um pouco cansada, um pouco estressada por causa da semana difícil que teve. Talvez porque ela tinha uma expectativa de que eu falasse alguma coisa diferente. E mesmo que tenha feito tudo errado e que seja tudo culpa dela, eu também posso perdoar e posso simplesmente esquecer disso e curtir. Por quê? Porque isso é bom para mim. Posso sentir-me bem e posso convidar a pessoa a que se sinta bem no meu lado e podemos passar um final de semana agradável. Você pode fazer isso. Não tem por que se entregar àqueles pensamentos automáticos que brotaram em um momento e só porque brotaram em tua mente você tem que obedecer a eles. Não, você não é os pensamentos. Você não precisa ser escravo dos pensamentos. E quando a gente, através dos exercícios de concentração e de contemplação, a gente começa a ganhar consciência e controle sobre o foco da atenção, por menor que seja, tudo isso que eu estou dizendo fica óbvio, fica claro, fica evidente. E aí nos dá mais forças, mais motivação para continuar com a prática. Porque a gente vê que pouco a pouco alguma coisa está mudando. Tenho mais consciência do que acontece, demoro mais para me irritar ou me entristecer, me irrito e me entristeço por um tempo menor, saio da situação com um pouquinho mais de facilidade e estou entendendo o mecanismo. E chega uma hora que o mecanismo é tonto, assim, eu me sinto tonto. Eu começo a pensar, assim, escuto minha mente interpretar a situação de um jeito que vai gerar emoções perturbadoras. Eu sei disso, estou vendo. Eu sei que ainda, como não dei tanta atenção a esses pensamentos, não lhes comuniquei a esses pensamentos o meu poder, então eles estão ali chamando minha atenção para ver se eu olho para eles, se eu me identifico com eles. Se eu olho para os pensamentos, ouço o que eles dizem, me associo a eles, me identifico com eles, eles se apropriam, digamos assim, do meu poder e eles começam a gerar emoções que vão me levar a fazer coisas perturbadoras. Então eu ganho essa consciência e digo, não, mais tarde, hoje não. Dou uma voltinha, olho para outra coisa, digo para minha mente, me apresenta uma outra maneira de entender essa situação. A maneira como você está entendendo a situação gera raiva, gera conflito, não é isso que eu quero. Me apresenta outra maneira de entender a situação que me permita lidar com as dificuldades, me permita explicitar o que eu sinto, mas que não gere todo esse conflito. E aí a mente, ela começa a procurar outras coisas. Porque para a mente é muito fácil dar uma interpretação automática, consultando nosso banco de dados, e propor, consultando nosso banco de dados, um comportamento que em outros momentos se mostrou mais ou menos adequado. Isso é mecânico, não tem que repensar, não tem que olhar os detalhes, não tem que perceber as diferenças entre essa situação e outras situações parecidas que vivemos. Então, esse pensar automático é fácil, é prático, não cansa, mas não necessariamente é correto. Então, nós temos que ter um senso crítico em relação ao pensamento automático. E temos que entender que o pensamento automático é como se fossem os ecos da nossa história de vida, que ficam ecoando emoções, experiências, conceitos, valores do passado e que eventualmente precisam de ajustes e de atualizações. Nós atualizamos os arquivos de nossos computadores, mesmo que seja automaticamente, em poucos dias. Por que a gente não pode atualizar os conceitos, valores, crenças e princípios e diretrizes um pouquinho mais frequentemente?